Kurt Lewin pode ser considerado um dos pais da psicologia social. Enquanto se falava muito de uma psicologia comportamental e, em paralelo, uma psicologia psicanalítica muito interna, Kurt Lewin ele trouxe uma relação muito interessante entre motivações internas e meio social. Ele lutou na guerra, na Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, e por ser judeu, já na Segunda Guerra Mundial, sendo perseguido, teve que ir para os Estados Unidos como um refugiado, onde teve a oportunidade de trabalhar em Stanford, Iowa, Cornell, e nessas universidades desenvolver alguns trabalhos importantes ligados à personalidade, ligado à liderança, ligado à motivação. Considerou vetores da física quântica, para trazer a compreensão do seu trabalho. Como o ser humano ele responde ao ambiente de acordo com as forças que estão em volta dele, as forças do ambiente. Existe a força, existe o vetor, existe aquilo que tendencia, que aumenta a probabilidade de uma atitude, e ele trouxe isso para as relações humanas. Como que isso pode interferir nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, no nosso dia a dia. Trouxe então a compreensão a respeito da valência, da força de ação. Então, dentro de um espaço interno e dentro de um espaço externo, como uma atitude ela pode acontecer, como a força que inicia de propulsão de uma ação, ela depende de toda uma circunstância, de todo um contexto onde se está inserido. Se percebe que um elemento, um contexto de vida, ele é altamente influenciador no indivíduo. O indivíduo ele é levado às suas reações a partir do seu grupo. Então, fenômenos de massa, fenômenos coletivos, eles podem ser muito compreendidos através desses vetores de força elencados por Kurt Lewin. Um tema também importante e que influencia a pesquisa até os dias de hoje é o conceito de pesquisa-ação. Kurt Lewin trouxe uma nova forma mais flexível, mais social, que possibilitasse adentrar dentro das questões sociais, das quais ele mesmo viveu muito pela questão de ser judeu, e também nos Estados Unidos ele pôde trabalhar com os povos, os grupos sociais dos Estados Unidos, sendo essa pesquisação uma forma qualitativa de obter respostas, de obter informações. É um jeito descritivo, é algo que não se contrapõe, como muitos imaginam, à pesquisa quantitativa. A pesquisação ela descreve o fenômeno sem querer mudar o fenômeno, sem querer controlar de uma forma laboratorial aquilo que se observa. E também, voltando aqui à questão do campo vital, do espaço vital, existe a força do indivíduo e existe a força do ambiente. Então ele traz isso em uma questão de uma fórmula. São muitos os assuntos trabalhados por ele e ele exerce também uma influência a respeito das organizações, nos processos de mudança, nas interações dentro da instituição. Então, por exemplo, o conceito de descongelamento e recongelamento é muito utilizado até hoje na administração, onde um processo de mudança, ele primeiro tem que passar por um descongelamento de padrões, de crenças, de atitudes, uma mudança em si, uma atitude nova em si, novas referências e por fim um recongelamento, um refortalecimento dessas novas propostas que são incluídas. Vamos observar agora uma imagem que vai descrever um pouquinho como é essa interação entre o nosso espaço interno, o nosso espaço social. Se a gente olhar aqui o nosso self, o nosso
campo de pensamentos, campo biológico, campo emocional, que circunscreve a pessoa, que está dentro da pessoa, e fora da pessoa tem o seu meio ambiente, tem um ambiente que está em volta dessa pessoa, e por todo esse ambiente e esse espaço interno, o espaço vital. Um outro tema importante também, pesquisado por Kurt Lewin, é a respeito das lideranças. Então, há pesquisas, eu vou mostrar um vídeo agora na frente, onde Kurt Lewin mostrou 3 tipos de liderança: uma liderança autocrática, uma liderança laissez-faire, solta, e uma liderança democrática, mostrando o resultado da diferença do comportamento do líder perante o grupo. O comportamento das pessoas. Ele montou um acampamento de férias e separou meninos em 3 grupos iguais. O grupo A recebeu como tutor um homem autocrático, severo e punidor. O grupo B recebeu como tutor uma pessoa que mal estava com eles, deixava que fizessem tudo o que bem entendiam. O grupo C recebeu como tutor um homem que os ouvia, dava atenção, perguntavam o que achavam e exercia uma liderança do tipo democrática. No final de apenas 2 meses, as crianças do grupo A, do líder autocrático, estavam agressivas, viviam mal-humoradas, eram obedientes, mas apenas quando o líder autocrático estava por perto. Quando ele se afastava, tramavam contra ele. As crianças do grupo B não faziam suas tarefas do acampamento, viviam entediadas, demonstravam preguiça e se queixavam do cansaço. As crianças do grupo C, do líder democrático, faziam suas tarefas com mais eficácia e criatividade e se divertiam mais no acampamento. Ao criar no laboratório os diferentes tipos de liderança, a intenção não foi copiar ou simular um tipo puro que possa existir na sociedade. Ao contrário, o objetivo foi descobrir algumas das mais importantes variações de comportamento do líder e verificar como os vários estilos de liderança influenciam as características dos grupos e o comportamento dos participantes. De acordo com Lewin, o comportamento do indivíduo é influenciado pelo grupo e as inter-relações que ali são estabelecidas. A obra de Kurt Lewin vai muito além do que foi exposto até aqui. Aqui é uma exemplificação e encontramos na internet mesmo vários vídeos e textos com especificidades maiores do trabalho dele. Então, eu incentivo vocês a pesquisarem, a estudarem, a complementar esse trabalho para você ter uma base mais profunda da obra de Kurt Lewin. Até logo!